Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como pronunciar as palavras em Hangul. Porque quando eu cheguei aqui eu não falava nada, não sabia nem falar nem Ohayou gozaimasu. O que aconteceu? Eu cheguei a conhecer um tradutor e quando eu vi ele traduzindo eu fiquei tipo assim: Meu Deus, eu queria tanto aprender a traduzir assim, mas impossível. quebrei minha cara total, porque hoje eu traduzo igual ele. Olha, gente, Deus ele não erra. Deus ele realmente escolhe as pessoas que realmente são incapazes pra mostrar que não é você que faz, mas que é ele que faz, entendeu? Porque, gente, era impossível eu cheguei no Japão com 13 para 14 anos, do nada, em 3 meses, sair falando japonês assim, como português. Eu cheguei pra esse tradutor e eu falei assim pra ele: olha, eu queria muito aprender a falar japonês, mas eu sei que vai demorar, eu sei que eu preciso me esforçar, eu sei que eu preciso estudar bastante. Só que muita gente me comenta, fala pra mim a respeito da pronúncia japonesa, porque é totalmente diferente do português. Essa pessoa virou pra mim e falou assim: olha, Bianca, se você quer aprender a falar japonês igual os japoneses, igual o Nihonjin mesmo, então você não pode conviver com brasileiros. Como assim? Querido, a minha família é brasileira. As pessoas que convivem comigo, as pessoas ao meu redor são brasileiras. Como que você fala pra mim não conviver com brasileiro? Eu quero que você entenda uma coisa, pra você colocar na sua cabeça que você não pode conviver com brasileiros. Ou seja, Não escute japonês de brasileiro. eu preciso de alguém que fale português pra me ensinar o japonês. Não. Tá totalmente errada. Você tá totalmente errada. Porque você precisa ouvir japonês falando japonês pra você poder já começar falando igual eles. Meu Deus do céu, eu vou passar um perrengue. Meu Deus do céu, eu vou passar um perrengue pra aprender essa língua. Eu aprendi japonês com professoras japonesas mesmo e elas não falavam português. A única coisa que me ajudou muito foi saber o inglês, né? Porque fiz no Brasil curso de inglês, então me ajudou bastante quando eu cheguei aqui, porque tinha coisas que eu não entendia. E pra mim entender, pra mim, tipo, perguntar, eu tinha que falar em inglês com a professora. Tive que chegar pra ela e falar em inglês: olha, você tá falando isso, 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 mas eu não tô entendendo nada. E eu quero entender por que você usa isso em tal situação e em outra situação você usa a mesma palavra, porém é um significado totalmente diferente. Eu me acalmava, entendia, começava a entrar na minha cabeça e aí sim, que eu comecei a ouvir o japonês de japonês. Gente, brasileiro, eu fiz um post no meu Instagram esses dias falando sobre isso, falando sobre a pronúncia japonesa, porque assim, nós brasileiros temos manias de colocar ênfase no meio da palavra. Não sei porquê, mas a gente é assim. Por exemplo, problema. A gente fala problema. Japonês falaria problemar, entendeu? Eles colocam ênfase no final. Na verdade, não sei nem se tá certo eu falar isso, porque senão as pessoas vão começar a falar tudo com final agudo, né? Mas não é, gente. Tudo com acento no final. Mas não é exatamente isso. Vocês têm que entender que a gente não pode falar... a gente não pode falar japonês igual a gente fala em português, tá? Esses dias eu tava dando aula pra minha mãe. Eu até postei no Instagram e muita gente deu risada comigo. Mas assim, eu tava dando aula pra minha mãe e o meu padrasto pegou e começou a rir. Mas ele ria, mas ria. Aí minha mãe pegou e falou assim: Você tá rindo do quê? aí ele falou assim: É porque a sua voz muda em japonês. gente, a voz tem que mudar. A voz tem que mudar. Porque você não pode falar em japonês como você fala em português. Eu não poderia falar pra você, por exemplo, se eu fosse uma brasileira falando japonês... Não, Mas eu sou brasileira. deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Graças a Deus, logo no começo que eu aprendi o japonês, eu já aprendi falando igual japonês. Então, eu já peguei o jeito de falar igual japonês, a pronúncia de japonês. Mas eu poderia muito bem virar pra você e falar assim. Por exemplo, kyou wa ii tenki desu, né? Seria, isso aí é japonês. É japonês falando japonês, tá? Eles falando assim: hoje está um dia bonito, hoje está um dia ensolarado. Kyou wa ii tenki desu, né?
Agora, se eu viro pra você e falar assim, kyo wa ipenki desu né? Gente, é totalmente diferente, sabe? Tem coisas em japonês que você vai falar e o japonês não vai te entender. Porque assim, se você não falar certo, eles nem se esforçam pra tentar entender. Porque eles não estão acostumados com isso, igual a gente no Brasil, a gente fala. Igual o exemplo que eu dei, se eu falar problema, você vai entender que eu tô falando problema, certo? A única diferença é que eu coloquei um acento no A lá no final e falei problema. Mas aqui não, aqui eles não vão te entender. Porque eu já vi pessoas falando... Eu gosto muito desse exemplo porque aconteceu isso. Então, por isso que eu uso esse exemplo do carro. Carro em japonês se fala kuruma. Porém, brasileiro tem mania de colocar ênfase no meio e fala kuruma. Gente, não tem nenhum acento no U. Por que vocês falam kuruma? Não é kuruma, é kuruma. Se vai pôr acento, então põe no final. Kuruma. Kuruma. Pronto, kuruma. Aí o que acontece? Eu falo porque já aconteceu isso e eu vou levar isso comigo pra vida inteira, porque foi a partir disso que eu aprendi. Que uma japonesa ouviu um brasileiro falando kuruma e ela não entendeu. Não, falei errado. Uma japonesa ouviu um brasileiro falando kuruma e ela não entendeu o que ele estava falando. Mas o assunto era sobre carro. O assunto que eles estavam tendo era sobre carro e ele falou kuruma e ela não entendeu. Eu entendi. Eu falei assim, ele tá querendo falar de carro. Mas ela não entendeu. Por quê? Porque eles já cresceram assim, que a pronúncia tem que ser correta, a pronúncia tem que ser certa, tem que ser exata. Uma coisa que eu sempre escuto é toda vez que eu faço tradução por telefone, a pessoa japonesa pergunta pra mim qual nacionalidade eu sou. De qual nacionalidade eu sou. E quando eu falo que eu sou brasileira, a pessoa pega e fica tipo assim... A pessoa não entende, porque ela fala, nossa, mas você fala igual japonês, seu japonês é perfeito, não sei o que e tal. Porque eu aprendi o japonês com os japoneses, tá? Então, uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado é a pronúncia. Outra coisa, por exemplo, daijobu. Gente, daijobu! Tem gente que fala daijobu, né? Não é daijobu, eu já falei. É o mesmo exemplo do kuruma. Não é kuruma, é kuruma. Não é daijobu, é daijobu. Daijobu. Como que eu vou explicar pra vocês? Eu não vou conseguir falar o japonês errado, porque eu já aprendi o certo. Então não sai de mim o japonês, a pronúncia errada, né? No começo saía, né, gente? Eu falava coisa... que, meu Deus, até eu pegar o jeito da pronúncia, eu já tinha falado errado um monte de vezes. Mas eu falo assim, eu não consigo virar pra você e falar uma frase em japonês errada, com a pronúncia errada, porque eu já aprendi com a pronúncia certa, então eu não vou conseguir virar pra você, nem em exemplo eu não vou conseguir dar. Então... nesse vídeo vai ficar faltando aí, porque eu não vou conseguir falar. Nem tentando sai, porque até forçado sai certo, então não tem como. Mas então é isso, uma dica que eu dou pra vocês. Não conviva com brasileiro. Que foi que falaram pra mim? Não conviva com brasileiro. Não, gente, não é essa a dica. A dica que eu dou pra vocês é, coloque na sua cabeça que você não deve falar japonês igual o brasileiro fala, porque você vai falar errado, entendeu? Se eu falasse igual brasileiro, eu acho que eu falaria assim... Nikai kara boru ga... Não sei. Gente, não dá. Eu não vou conseguir falar igual brasileiro. Gente, eu não vou conseguir falar. Sorry. Não vou. Não vou falar. Porque isso aí depois também vai ficar na minha cabeça e não pode. E também não pode ficar na sua cabeça. Você tem que falar igual japonês mesmo. Tentem não colocar ênfase no meio da palavra. Sempre, se for pra colocar, coloque no final. Mas tente falar igual japonês, tá? Eles nunca colocam ênfase na frase. A não ser quando tem o T-Saitsu, que é essa letrinha aqui que eu vou deixar aqui pra vocês. Por exemplo, o konate, né? Que você vai pegar e você vai dar essa pausa. O konate. Eu tava tentando explicar isso pra minha mãe e falei pra ela, mãe, pensa que alguém pisou no teu pé. Aí ela falou, konate. E tá certo, gente. Pensa que alguém pisou no seu pé. Pra você poder falar essa letrinha aí que eu deixei aí pra vocês, você tem que falar o konate. Coloca a língua lá em cima e fala o konate. Depois que você fala o T, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da dica.
Hoje foi mais uma dica mesmo de pronúncia japonesa. Cuidado, tá bom? Muito cuidado com as pronúncias de vocês, porque muitas palavras pronunciadas erradas entendem mal. Então, muitas vezes você falou uma palavra que você não deveria ter falado por causa da pronúncia errada. Não esquece o seu like aí no vídeo pra mim. Um grande beijo, se inscreve no canal, porque a partir de agora vai ter muitas mais dicas e aulinhas pra vocês. Segue o meu Instagram, porque por lá eu estou todos os dias, e todos os dias eu posto alguma coisa em japonês, alguma aulinha, alguma coisa pra vocês aprenderem. E eu espero muito que esteja ajudando vocês. Se estiver ajudando, deixa nos comentários aqui embaixo, porque eu quero muito saber. Um beijo, gente! Bye, bye!